Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública na Câmara do Rio discute gastos da Prefeitura em 2018 e cortes previstos no orçamento de 2019. CPI da Câmara do Rio decide convocar presidente da Conlurb para explicar encontro de funcionários da companhia com o prefeito Marcelo Crivella. E Carnaval de 2019 é tema de debate público na Câmara do Rio. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre a audiência pública na Câmara do Rio, que discutiu os gastos da Prefeitura no segundo quadrimestre do ano. O orçamento para 2019 também foi analisado pela Comissão de Finanças da Casa. A secretária de Saúde foi questionada sobre os cortes de verbas para o programa Clínica da Família. A Secretaria Municipal de Fazenda fez a prestação de contas das ações da pasta. O secretário César Augusto disse que a previsão é de que a Prefeitura consiga arrecadar 27 bilhões de reais até o final do ano. Ele ainda ressaltou que até agora foi arrecadado 360 milhões a mais com o aumento do IPTU na cidade. Uma série de iniciativas foram tomadas no final do ano para tentar equilibrar o caixa. Uma delas, como foi apontada aí, num único mês, resultou numa arrecadação praticamente de 60% de todos os 12 meses. Que arrecadação foi essa? Foi a venda da folha de pagamento. Com a sua fala, de uma expectativa de aumento de arrecadação de 2,6, corremos o risco de, no próximo ano, passarmos pelas os mesmos constrangimentos, vamos dizer assim, que passamos esse ano. Então, não é tão pé no chão assim. Também é uma projeção otimista de aumento de arrecadação. É isso. Para o ano que vem, será fechar o caixa com ações mais estruturantes. Por exemplo, um aumento significativo na fiscalização, protesto da dívida ativa, um combate mais ferrenho à sonegação fiscal. E em seguida foi a vez da Secretaria Municipal de Saúde prestar conta das ações realizadas pela pasta e fazer a previsão orçamentária para 2019. A secretaria, que conta com um orçamento de cerca de 36 milhões e meio de reais, sofreu cortes de profissionais das equipes de saúde da família e está com o salário e o 13º dos funcionários atrasados. Essas equipes, como não produziam aquilo que era padrão, nós vamos desabilitá-las. Não deram nenhuma chance, nem para consertar esse erro, nem para mudar essas equipes e seus profissionais. Então, eles decidiram o contrário. Em vez de mudar equipes, os profissionais, para onde precisa, eles mudaram os pacientes. Nós fizemos a quitação dos salários dos servidores da saúde. Em alguns casos, houve saldo para quitar servidores que não estavam diretamente ligados à assistência. Agora, há casos, sim, de terceirizados que ainda não tiveram os seus salários quitados. Em outro encontro na Câmara do Rio, a Comissão de Finanças cobrou explicações dos representantes das principais secretarias da administração municipal sobre o planejamento para 2019 diante dos cortes previstos no orçamento. O secretário de Fazenda surpreendeu os vereadores ao afirmar que a cidade começa a se recuperar da crise financeira após a prefeitura conseguir um aumento na arrecadação. O Rio vai ter dinheiro para cumprir as obrigações em 2019? Esse foi o tema da reunião convocada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. 5 secretários participaram do encontro: os de Fazenda, Saúde, Educação, Assistência Social e o de Conservação e Meio Ambiente. Os vereadores cobraram dos secretários um plano para enfrentar a diminuição das verbas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, por exemplo, teve um corte de 22%, o que significa 103 milhões de reais a menos em 2019. Os números provocaram a indignação do vereador Raymond. É impossível
que a gente cuide dos pobres dessa forma. Impossível, inconcebível. Então eu queria que a Secretaria de Fazenda revisse isso. Não dá, Barbieri, não dá, secretário, não dá, João Mendes, para a gente ter um corte de 103 milhões na área da assistência, vendo os pobres morrer nas ruas. O secretário da pasta, João Mendes de Jesus, disse que trabalha com remanejamentos e ajustes. Tem sido realmente um trabalho hercúleo para realmente resolver as questões das contas e fazendo alguns remanejamentos. De fato, até aqui, nós temos conseguido dar conta desse recado, com alguns atrasos que acontecem daqui e dali, a senhora sabe disso, mas dentro daquela lógica do cobertor curto, né? Ora você cobre a cabeça, ora descobre o pé. A presidente da comissão, Rosa Fernandes, perguntou como a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente vai resolver, por exemplo, problemas como os de buracos, que se multiplicam pela cidade com um orçamento de 127 milhões de reais, cerca de 1/3 da verba de 2018. O secretário Roberto Nascimento informou que vai priorizar pontos críticos e vias principais. Mas ressaltou que a situação é preocupante. O que o secretário Barbeiro nos passa e o Messina, melhorando a situação financeira, arrecadando mais, melhorando essa situação financeira da Prefeitura, eles vão aportando recursos na nossa secretaria no decorrer do tempo. Então é isso que a gente espera, mas é muito preocupante porque as empresas que trabalham na questão de tapa-buraco, na questão de drenagem, elas trabalham com fluxo de caixa, elas ganham a licitação já trabalhando com fluxo de caixa anual, que, vamos dizer, uma empresa aí, em média 12 milhões por ano, ela vai receber, de repente, 6 no ano. Perguntada sobre como vai garantir a qualidade do ensino com mais matrículas e o mesmo orçamento de 6 bilhões e 700 milhões de reais, a secretária municipal de Educação disse que não existe aumento no número de matrículas no município até agora. A gente está levantando esses números, o que parece a rede se mantém, ela vem se mantendo, ela não vai tendo esse crescimento que a gente costuma dizer, né? Esse orçamento contempla, inclusive, problemas estruturais das escolas? Sim, a gente tem um orçamento bem pequeno, mas de forma está garantido pelo prefeito os 200 milhões para a reforma das unidades. A saúde teve uma redução de 12% no orçamento e precisa de quase R$500 bilhão. Hoje o que faltam são esses 420 milhões da atenção hospitalar. É um valor que não pode ser de forma nenhuma ajustado dentro da estrutura, é impossível. O Albert e o Rocha custam juntos 320 milhões. Então, não há nada a ser feito na saúde para alcançar esse número de 420 milhões. Apesar da falta de tanto dinheiro, o secretário municipal de Fazenda disse que o município começa a se recuperar por causa de um leve aumento da arrecadação. Nós analisamos a curva desde 2014 para cá. Por que 2014? Porque a crise começou em 2015. Então, um ano antes da crise, analisamos a queda de orçamento, tanto no sentido nominal quanto a curva corrigida, e verificamos que, em termos de orçamento, nós estamos ainda em baixo, mas a arrecadação dá sinais de que começa a se recuperar. Analisamos também o emprego e outras variáveis macroeconômicas aqui do Rio de Janeiro, para termos, digamos assim, essa esperança que o ano que vem seja bem melhor do que esse ano. Os vereadores falam que o senhor vai fazer uma mágica para 2019. Que mágica é essa? A meta realmente é ousada, apesar de, por vezes, as pessoas fazerem contas e fazermos previsões de arrecadação para o ano seguinte. Lógico que partimos do pressuposto que tudo isso vai dar certo, que nenhuma intercorrência tenha. Então, normalmente, quando fazemos esse tipo de coisa, somos otimistas, mas temos que também ser um pouquinho, ter o pé no chão, para saber aquilo que é mais ou menos factível. Realmente é uma meta bastante ousada, nós voltarmos para o orçamento de 30,6 depois de 2 anos, isso seria o mesmo que recuperar 4 bilhões em 2 anos. É muita coisa. Mas a grande verdade é que, apesar de soar como mágica, não, ele é razoavelmente factível e dentro de uma proposta realista, factível, que é possível alcançar.
Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram em regime de urgência o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora e das 4 comissões da Câmara Municipal. O projeto aprova a transferência de recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal, decorrentes de economias orçamentárias, para o Tesouro Municipal. O projeto aprovado pelos vereadores em sessão extraordinária garante que os recursos, no valor de R$40 milhões, sejam destinados ao pagamento de despesas de pessoal da área da saúde. Já durante a sequência da sessão ordinária, os vereadores discutiram o projeto de lei que estima e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. Os vereadores falaram na tribuna sobre o projeto, que receberá emendas e retornará para a votação. Voto contra o orçamento e essa farsa de debate orçamentário, essa farsa de participação do Legislativo na discussão do orçamento da cidade. Se nós aprovarmos esse orçamento sem corrigir as distorções na assistência social, na hora de dormir, o nosso travesseiro vai ficar molhado, vai ficar frio e os nossos ouvidos vão inflamar, porque nós não podemos dormir, não podemos ter um sono tranquilo se aqueles a quem a gente prometeu representar, os mais pobres da nossa cidade, forem descuidados com um corte no orçamento de R$103 milhões. Na sessão desta terça, o projeto de lei de autoria dos vereadores Rinaldo Silva, Felipe Michel, Marcelo Siciliano e das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao servidor público e Assuntos urbanos e Meio Ambiente, que permite a construção do templo religioso na Barra da Tijuca, foi aprovada por unanimidade. A gente aprovou em todas as comissões e a gente, semana passada, conseguiu votar em primeira. E hoje nós votamos em segunda. Essa casa, de uma forma unânime, aprovou, dando a ele condição dele poder usar o solo que já é dele e construir a sua igreja de uma forma vertical e dar a melhor comodidade aos seus membros que ali estavam com tanta dificuldade porque o espaço é pequeno. Aliás, o terreno é grande, mas o espaço é pequeno porque eles não podiam construir apartamentos, né? E com essa nova lei, essa casa deu a ele autorização, né, deles construir a sua catedral com um edifício de quase 5 andares. Lei aprovada na Câmara do Rio garante a atuação de artistas locais em shows e eventos contratados pelo município. Proposta em tramitação estabelece multas para quem praticar atos de vandalismo na cidade. Projeto de lei autoriza a Conlurb a celebrar contratos de terceirização do serviço de coleta de lixo nas comunidades. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao padre Gleuson Gonçalves Farias. E você vai ver depois do intervalo. Debate público na Câmara do Rio discute medidas para o Carnaval de 2019. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? Então não perca o resumo da semana às sextas, 6h30 da noite. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio,
por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A CPI da Conlurb ouviu nesta terça-feira 2 depoimentos. A comissão apura se houve crime de responsabilidade do prefeito, Marcelo Crivella, que durante um encontro com funcionários da Conlurb, na quadra da Estácio de Sá, teria pedido votos para o filho que disputava uma vaga na Câmara Federal. Os vereadores decidiram convocar o presidente da Conlurb para prestar depoimento na próxima semana. A primeira a prestar depoimento foi a subsecretária de Patrimônio Imobiliário. Ela disse que só soube da reunião realizada na quadra da Estácio de Sá pela imprensa. Maria Elisa também falou que a escola tem uma dívida com a prefeitura de aproximadamente R$1.200.000 e que no contrato de concessão não é permitido reunião política no local. Hoje a prefeitura tenta judicialmente a devolução do terreno. O que nós temos é uma ação judicial cuja procuradoria vem tomando providências em juízo. Em seguida, foi a vez de Renato Ferreira Rodrigues. Ele trabalha na Conlurb há 20 anos e hoje é coordenador especial da presidência. Renato disse que participou da reunião e confirmou que havia entre 50 e 60 funcionários e terceirizados da empresa, mas frisou que todos estavam fora do seu horário de trabalho. O senhor não acha curioso que esses veículos, e são muitos, tenham vindo especificamente da Zona Norte e da Zona Oeste? O que a gente pode fazer é uma análise mais profunda desses BDOs e entender se, em algum momento, algum servidor utilizou o equipamento público para chegar ao evento. Se isso for constatado, né, porque em momento algum houve orientação de diretoria ou da presidência para isso acontecer, nós temos um regimento disciplinar e todos serão punidos. É preciso que essa comissão, que analisa essa questão muito profundamente, tenha um relatório efetivo e real do que realmente aconteceu com esses veículos e também com esses servidores, para que a gente também possa fazer aqui uma interpretação se houve ou não algum equívoco, algum desvio de conduta. A CPI foi criada para investigar um suposto encontro entre o prefeito Marcelo Crivella, candidatos políticos e funcionários da Conlurb na quadra da Estácio de Sá, no dia 13 de setembro desse ano. Um vídeo exibido com exclusividade pela Band News mostra o prefeito pedindo votos para o seu filho, Marcelo Rod Crivella, que disputava uma vaga na Câmara Federal. Os vereadores decidiram que no próximo encontro, marcado para o dia 11 desse mês, será convidado o presidente da Conlurb, Tarquínio Almeida. Presidente da CPI, a vereadora Tereza Berger pretende convocar os servidores e terceirizados da Conlurb nas próximas reuniões. O coordenador que aqui representou a Conlurb, ele transferiu a responsabilidade para os gerentes e para os motoristas. Então, a nossa proposta foi a convocação dos gerentes e dos motoristas até para dar a eles a oportunidade de se defenderem, não é? Em primeiro lugar, parabenizar a TV Câmara pelos seus 15 anos de existência. Eu sou funcionário dessa casa, apesar de ser vereador, fui eleito vereador, mas sou funcionário, sou servidor dessa casa. Já há 32 anos, quase 33 anos. Então, na minha época, ainda não existia TV Câmara, mas de forma que nós nos sentimos honrados, porque não só como servidor, mas a TV Câmara tem um papel fundamental de levar a informação e o trabalho que nós parlamentares fazemos para o cidadão carioca. Então, ninguém melhor do que a própria TV Câmara para poder ser esse canal, esse instrumento de informação, de comunicação para cada um de nós, para os mais de 6 milhões de cariocas no município do Rio de Janeiro. É sempre uma alegria comemorar o aniversário, principalmente o aniversário de 15 anos, que é uma data belíssima dessa TV tão dinâmica que é a Rio TV Câmara, que está de parabéns, completando seus 15 anos e principalmente realizando um trabalho extremamente importante, educativo, de esclarecimento da população do Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar toda a equipe que faz a TV Câmara existir. Isso é muito importante nesses 15 anos. E, obviamente,
Essa luta a gente tem que ampliar a abrangência da TV Câmara para a sociedade. E isso vai se fazendo à medida dos anos que passam e, portanto, a TV Câmara está de parabéns. Mas quem está de parabéns mesmo são os profissionais que executam as tarefas da TV Câmara. E pelo segundo ano consecutivo, uma comissão da Câmara do Rio promoveu um debate público para discutir assuntos ligados ao Carnaval. Na ocasião, foi apresentado o relatório Mais Carnaval, Menos Ódio, com recomendação de políticas públicas, além de diretrizes para serem adotadas pelas autoridades. O debate público analisou a relação e as responsabilidades entre autoridades e o Carnaval. A Comissão Especial do Carnaval da Câmara Municipal do Rio de Janeiro reuniu historiadores, escritores, pesquisadores e representantes dos blocos. Foi lançado um relatório com o título Mais Carnaval, Menos Ódio. O documento traz recomendações para a elaboração de políticas públicas e o principal tema é a segurança. Hoje, o Carnaval da Marquês de Sapucaí, o Carnaval, de uma forma geral, é de responsabilidade da Secretaria do Turismo e da Rio Tour. A gente considera, por exemplo, que não é possível que só o turismo esteja responsável por uma manifestação cultural que é o Carnaval. Uma das nossas propostas principais é que a Secretaria de Cultura, junto com a de Turismo, sejam responsáveis por pensar o Carnaval. E é lógico que são desafios enormes, né? Mudanças estruturais, não vão acontecer de um dia para o outro. São propostas, recomendações que nós fazemos para que comece a se pensar diferente. A ideia é criar uma comissão permanente que reúna representantes da sociedade civil, lideranças das escolas de samba e poder público. Outro desafio é a elaboração de um plano de democratização do Carnaval. É uma dinâmica do Carnaval no Rio de Janeiro que vai além, né, da mera festa. Ela tem repercussões na economia, ela tem repercussões na cultura, ela tem repercussões nos destinos da cidade, e levar isso para a esfera pública, fazer o poder público, inclusive, reconhecer a centralidade do Carnaval para a cidade do Rio de Janeiro, me parece o mérito da comissão. Este é o segundo ano da comissão. No ano passado, várias sugestões não foram colocadas em prática. Alguns assuntos fazem parte do documento que será apresentado às autoridades relacionadas ao Carnaval. O relatório tem artigos de estudiosos de como investir no Carnaval com transparência. A gente acha que o poder público deve conseguir estimular que o Carnaval como cultura possa atender aos desejos, aos anseios da cidade como um todo, dos moradores da cidade, dos cidadãos, e que a gente deve fazer de tudo para preservar a essência do Carnaval carioca e a possibilidade de que esse Carnaval seja esse espaço do encontro, seja esse espaço da irreverência, seja esse espaço também do protesto, mas, sobretudo, o espaço da diversidade. Por isso, o tom da comissão esse ano é Mais Carnaval, Menos Ódio. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.